Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Eu tomo a escritura que se encontra em Provérbios 23 para a nossa meditação nesta manhã. Então, a palavra de Deus nos dá este conselho. Aliás, a palavra de Deus, a Bíblia é um livro de conselhos. Então, o conselho é: compra a verdade e não a vendas. Você fala assim, mas como é que eu vou comprar a verdade? Com o seu tempo. Deus ele deu um dinheiro para todo mundo. E o dinheiro que Deus dá é igual para todo mundo, para pobre, para rico, para alto, baixo, gordo, magro, feio, bonito, todas as raças. O dinheiro que Deus dá para todos é igual, que é o tempo. O tempo do rico tem 24 horas e o tempo do pobre também. O tempo do lindo tem 24 horas e do feio também. Então, o que é que difere na vida um do outro? É a forma como cada um usa o tempo que lhe é dado. Então, Deus está nos dando este conselho: compra a verdade, compra com seu tempo. Estudando a palavra de Deus, é o que você está fazendo agora. O que você está fazendo agora é isto. Você está exatamente agora, nesse momento, enquanto você está ouvindo esta reflexão, você está comprando a verdade com o seu tempo. O preço que você está pagando é o seu tempo, a sua atenção. E não há vendas, ou seja, não se disfarça da verdade. Não troque a verdade pela mentira, pelo engano, pelo prazer tolo. Sim, compra também a sabedoria e a disciplina e a prudência. Meu irmão, minha irmã, então aqui a Escritura está falando de 4 grandes riquezas. 4 grandes riquezas insondáveis, só nesse verso 23. Você consegue ver isso? Você consegue ver a riqueza contida aqui no Provérbios 23? A verdade, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Meu Deus! A verdade. Quanto vale a verdade? Que preço? Quanto você estaria disposto a pagar para conhecer a verdade? Deus foi tão misericordioso para conosco que Ele deu para a gente a mesma coisa que Ele deu para João. Veja o que João disse. E sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro. E naquilo que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo, seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora, a sabedoria. Primeira coisa, a gente falou sobre a verdade, que a verdade, ela nos livra do engano, da mentira. Porque as pessoas que desprezam, a palavra de Deus diz que as pessoas que desprezam a verdade, então Deus dá a eles o espírito do erro, que é a mentira. Você pode observar, se a pessoa rejeita a verdade,
então Deus libera sobre elas o espírito do erro, da mentira, para que ela seja enganada. Por quê? Porque ela rejeitou a verdade. Então, graças a Deus, nós não rejeitamos, nós aceitamos a verdade. Então vamos para a segunda riqueza, a sabedoria. O que é sabedoria? Nós poderíamos fazer algumas definições do que é a sabedoria, e se a gente for para o dicionário, vai achar muito mais. Mas a gente poderia definir a sabedoria como: a sabedoria é a capacidade de fazer o uso inteligente do conhecimento. Essa é uma definição de sabedoria. Poderia também dizer que a sabedoria é a capacidade de discernir, diferenciar os diferentes valores em cada coisa. Por exemplo, o estudo na escola e o estudo normal tem valor? Tem. E o estudo da Bíblia, da Palavra de Deus? Muito mais. Muito mais. Usar o tempo para trabalhar, o trabalho tem valor? Tem. E a adoração a Deus? Muito mais. Honrar ao patrão é importante, e honrar a Deus? Muito mais. Então, você ter amizade com o fulano, beltrano é bom, e ter amizade com Deus? Muito mais. O seu patrão gostar de você é benéfico para você? Pode te fazer bem? Claro, ele pode te dar uma promoção se ele gostar de você. E o benefício que você pode obter se Deus gostar de você é muito maior. Então, é a sabedoria que te ensina a quem você deve honrar. Então, as pessoas tolas. Então, é um pensamento tolo. Talvez, se você tiver esse pensamento, não quer dizer que você seja tolo, mas esse pensamento é tolo, de honrar a todos igualmente. Isso é tolice. Se você honra a todos igualmente, isso é falta de sabedoria. Porque uma pessoa merece ser honrado? Sim. Não importa quem ele seja, todo mundo merece ser respeitado. Mas agora eu te pergunto, um ímpio, ele deve ser honrado assim como o justo? Claro que não. O justo merece ser honrado muito mais do que o ímpio. O justo, que não é cristão, ele merece ser honrado tanto quanto um cristão? Claro que não. O cristão, por ele ser um servo de Deus, ele merece muito mais ser honrado. Agora, um membro de igreja cristão, ele merece ser honrado tanto quanto o pastor? Claro que não. O pastor, por ele incorporar o ofício divino de pastor, porque pastor não é o homem, pastor é o ofício, mas Deus colocou aquele ofício em um homem. Então, você honra um membro da igreja do mesmo tanto que você honra o pastor? Claro que não. Então, é a sabedoria que nos faz reconhecer os diferentes valores que damos a cada coisa. Agora, tudo bem, você honra alguns mais do que outros, mas você respeita a todos. Não estou aqui dizendo que você deve desrespeitar a quem quer que seja. Você deve respeitar a todos. Nós respeitamos a todos. A gente respeita pastor, qualquer pastor, não importa se ele está certo ou está errado, a gente respeita. A gente respeita os padres. Não importa se ele está certo ou errado, nós respeitamos a todos os padres. Mas nós damos muito mais honra a um verdadeiro ministro de Deus que prega o evangelho correto. Então, esta capacidade
de reconhecer as diferenças, é somente a sabedoria que nos faz isto. É a sabedoria que nos possibilita reconhecer as diferenças. Então agora, o próximo valor aqui que o verso 23 fala é a disciplina. A disciplina, meu irmão, é a diferença dos campeões. Todo vencedor, sem exceção, ele é disciplinado. Todo atleta que ganha a medalha, ele é disciplinado. Então, os atletas, os verdadeiros medalhistas de ouro, que alcançam suas medalhas de ouro, eles só alcançaram aquilo porque são disciplinados. O apóstolo São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 24, Paulo fala assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então, Paulo está falando aqui que os campeões, eles são disciplinados. Agora, se eles são disciplinados para alcançar uma coroa corruptível, uma medalha de ouro aqui, e daqui a alguns anos ninguém nem lembra mais, e só Deus sabe onde é que eles vão estar daqui a alguns anos, e o que nós então deveríamos fazer? Quão disciplinado deveríamos nós em ler a Bíblia e orar todos os dias, com vontade ou sem vontade, sabendo que nós vamos alcançar uma coroa incorruptível? Pensa nisto. A disciplina tem este valor. E agora, o último valor aqui deste verso é a prudência. O que poderíamos dizer sobre a prudência? A minha definição sobre prudência, como eu vejo prudência, né? Essa é a forma como eu vejo. Você pode ver de uma maneira diferente. Mas a forma como eu vejo a prudência é a habilidade que a pessoa tem de prever o resultado do seu comportamento. Então, é a prudência que fala: olha, se você se comportar assim, você vai ter tal resultado. Mas se você se comportar assim, você vai ter tal resultado. Então, a prudência é a habilidade de prever os resultados, as consequências do nosso comportamento. Então, você vê aí em um único verso quanta coisa tem. Então, deixa eu repetir esse verso. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Nós estamos comprando isso agora, com este uso do nosso tempo. E a diferença entre o sábio e o tolo é a forma como cada um usa o tempo que Deus dá. O tempo é igual para todos. O dia do sábio tem 24 horas e do tolo também. Então, a diferença entre o sábio e o tolo é a forma como cada um usa o seu tempo. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.